Memórias de Marta, além da importância fundamental de estar numa lista de um dos maiores vestibulares do país, é uma obra que consegue nos trazer muito da escrita da Júlia Lopes de Almeida, que foi uma escritora muito importante no finalzinho do século XIX, no começo do XX, porque essa obra, ela meio que marca toda a trajetória dessa escritora, porque foi a primeira obra que ela publicou, porque ela diz que é uma obra que foi um retrato do Brasil imperial, né, dos últimos anos da corte imperial no Brasil. A Júlia Lopes de Almeida, ela nasceu em 1862, no Rio de Janeiro. Ela nasceu numa família abastada que tinha muito acesso a várias informações, o pai jornalista, a mãe música, então ela teve um acesso a um amplo conhecimento. Então ela conseguiu desenvolver intelectualmente, digamos assim, de um modo muito excepcional em relação a outras mulheres da época, mesmo mulheres abastadas. Então, a obra Memórias de Marta, primeiro ela saiu em folhetim num jornal chamado Tribuna Liberal, no Rio de Janeiro, no finalzinho de 1888. E depois terminando, né, saindo em fascículos, em 1889, em janeiro. Essa obra ela teve 2 edições em vida da autora. Uma edição em 1899 e outra edição que nós sabemos muito bem exatamente quando foi publicada na França, em Paris, entre 1925 e 1930. A obra ela aborda o cotidiano de um cortiço no Rio de Janeiro, na região de São Cristóvão. Mas a perspectiva dessa narrativa é justamente da Marta. Então, a perspectiva de uma mulher que narra as memórias dela desde a infância, desde os 5 anos de idade até a vida adulta, até aproximadamente os 30 anos de idade. E todos os acontecimentos, tanto o ingresso no cortiço e as dificuldades de viver nesse local, são todos pelo prisma de uma mulher que acaba encontrando um modo de sair do cortiço, de sair dessa realidade que para ela era dificultosa, através da educação. Então, se tornando professora, e a partir dessa profissionalização, ela conseguiu adquirir dinheiro, adquirir um soldo, recursos para poder sair do cortiço. E aí, então, essa é uma trajetória de uma espécie de uma ascensão, de uma moça que viveu várias dificuldades e conseguiu sair dessas dificuldades pela educação e pelo exercício da profissão de professora. Logo na abertura do livro, ela fala que ela não é uma pessoa de muita imaginação. Então, acho que isso já nos dá um índice sobre como que essas memórias foram construídas, ou seja, não é uma coisa que fica elucubrando muito, ela é muito objetiva. Então, ela fala exatamente o que, a partir da perspectiva dela, aconteceu. Então, como que os fatos foram se desenrolando na vida dela, e é tudo muito marcado por uma melancolia muito grande, uma tristeza, uma frustração dela não ter realizado algumas coisas que ela gostaria de ter realizado na vida. Então, tem esse viés também um pouco triste e sombrio de memórias de uma moça que, apesar de jovem ainda, está meio que caminhando para um final de vida. A obra ela se insere no gênero que a gente pode chamar de realismo-naturalismo, a grosso modo, que é justamente fugir do sentimentalismo, buscar caracterizar a vivência de várias personagens que envolvem imigrantes, ex-escravizados, mulheres que eram lavadeiras, mulheres que viviam em prostituição, por exemplo, como uma das personagens que foi amiga de escola da Marta, narradora, e a própria vida da mãe da narradora, a Marta também, que é o mesmo nome, que foi uma mulher que teve que criar a filha, enfim, sozinha, com poucos recursos, sendo lavadeira, engomadeira, passadeira. Então, são essas características que, em geral, nesse realismo nosso brasileiro de fins do século XIX, pesam muito em relação a destacar o cotidiano do trabalhador, destacar a realidade urbana e destacar também essas vivências que hoje a gente pode denominar como marginais. Então, a obra ela se dedica a esse viés, apesar de ser uma narradora mulher, que é o que se destaca, talvez, no realismo. Então, é uma obra que tem essa importância histórica e, por outro lado, nos dias atuais, tem a importância de trazer essa questão de uma narrativa de uma mulher que vivenciou isso. Nós conhecemos muito a questão dos cortiços do século XIX na literatura a partir da perspectiva do Aloysio Azevedo no Cortiço, que é uma obra posterior de 1890.
E as Memórias de Marta, elas trazem essa questão de como que uma mulher, então, teria vivenciado isso. E como uma mulher que buscou sair dessa realidade a partir da educação, a partir de uma profissionalização. Então, eu acho que isso nos toca ainda hoje para pensar em trajetórias de mulheres que buscam formas de sustento, formas de educação, de profissionalização. Então, a obra ela tem essa importância fundamental para os dias atuais, debates de gênero e também questão de uma crítica literária feminista. A lista da FUVEST ela começa com 3 livros que estão ali localizados no século XIX, né? Lísia Floresta, Narcisa Amália e depois a Júlia Lopes de Almeida. De certo modo, esse trio já indica, acho que algumas dicas de leitura para quem for se debruçar sobre as Memórias de Marta, que é justamente pensar na condição das mulheres no século XIX. Então, Memórias de Marta ela traz essa questão muito forte da profissão da mulher, né? Então, como que a mulher pode se profissionalizar? A primeira coisa, que é a questão do exercício de ser professora, né? que é um primeiro ponto, e que muitas escritoras exerceram. Então, acho que pensar, talvez, nessa questão global das 3 obras, pode indicar assim, um viés de leitura interessante para esse romance. Então, ir direcionado pensando nessas questões sobre direitos das mulheres, profissionalização e a questão urbana dos cortiços, que eu acho que também é bem importante. Aí tem várias outras camadas que podem ser exploradas, mas eu acho que essas são as principais.